graça e a paz. Amém. Alguém lembra o que está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, que tem sido um versículo que temos enfatizado nessa conferência? Para que fomos chamados? Para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, esse é o centro, essa é a base de tudo. E os coríntios tiveram muitos problemas porque se distraíram desse propósito central, desse propósito sublime. E ali nós vimos que o chamado nós aplicamos em 3 direções em relação a Cristo. É um chamado para a sua pessoa, para a sua obra e para as suas palavras. Nós precisamos estar bem alicerçados, porque toda a obra de Deus gira em torno do seu Filho. Não gira em torno de você, não gira em torno de mim, não gira em torno de um líder, não gira em torno de uma experiência, de uma igreja, de uma religião, dos anjos, de nada. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus colocou o seu Filho como cabeça, como centro, como enchimento, fundamento de todas as coisas. E nós precisamos considerar isso sempre, com muita seriedade. Tudo que formos fazer, temos que ter o nosso Senhor como alvo principal. Isso é muito sutil, né? A gente vê que a igreja em Corinto se perdeu em algumas coisas, ou várias coisas, se não tudo, porque abandonou esse princípio regulador. Nossos cânticos têm que ser para o Senhor. O ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho de Deus. É isso que Jesus falou e João relatou no Evangelho, que quando o Espírito Santo viesse, ele me glorificaria, disse Jesus. Então, quando nós glorificamos o Senhor, cantamos ao Senhor, o Espírito Santo pode nos encher, pode haver graça abundante, porque a graça está sendo trazido a nós pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira adoração é cantar ao Senhor, irmãos, é adorar o Senhor. Hoje nós vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 12, com a graça de Deus, nós vamos ler, e nós precisamos ler, nós precisamos meditar, precisamos considerar acerca das Escrituras. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Vou repetir, Jesus falou em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras. Amém? Amém. Precisamos conhecer as Escrituras e não ir além do que está escrito nas Escrituras. Inclusive, antes de ler 1 Coríntios 12, vamos ler um versículo em Coríntios, capítulo 4, como um prumo para dar direção. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que nos diz assim: meus irmãos, eu apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Aprendam isto, não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Então os obreiros davam exemplo, irmãos responsáveis, irmãs responsáveis na casa do Senhor, que tem peso pela casa do Senhor, deve dar exemplo, não ir além do que está escrito. Não importa se você acha que é bom, que é o melhor, que você sentiu, está escrito. Então você tem que reconsiderar. Lembra quando Satanás levou Jesus para o deserto para tentá-lo? Como é que Jesus respondia? Está escrito, está escrito, está escrito. O inimigo quer sempre nos levar a fazer coisas além do que está
escrito. E esse é o terreno do misticismo, do engano, é o terreno onde as Escrituras não têm autoridade. Que o Senhor nos ajude a sempre permanecer nas Escrituras, que é o trilho, né? Imagina a igreja como uma locomotiva. Nós queremos poder, mas uma locomotiva, um trem, se ela sair do trilho, vamos ter um acidente, muitas tragédias. E assim é conosco. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos ao 1 Coríntios, capítulo 12, começar do primeiro versículo. Porque os coríntios tiveram preferências não apenas pelos líderes, que eram Paulo, Pedro, Apolo, e eles se dividiram por isso e colocaram essas coisas no lugar de Cristo, mas eles também tiveram preferências pelos dons espirituais. Os dons espirituais foram dados por Deus, mas eles não podem ser colocados no lugar de Cristo, eles não podem ser o alvo primeiro dos cristãos. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz sobre isso, para podermos ser equilibrados e usar os dons espirituais, mas na unidade, em coordenação, com equilíbrio, naquilo que gera edificação. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Diz assim, irmãos, e às vezes eu vou falar outras versões enquanto eu estou lendo, mas é só para clarear um pouco o texto, tá? Irmãos, eu não quero que vocês estejam desinformados ou que vocês estejam confusos a respeito dos dons espirituais, porque os coríntios exercitavam os dons, mas eles não estavam esclarecidos sobre os dons e eles estavam confusos e por isso confundiam-se uns aos outros. Vocês sabem que quando vocês eram gentios, pagãos, se desviavam, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Então eles seguiam ídolos, imagem, deuses. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Jesus é maldito ou amaldiçoa Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Parece que alguns estavam confessando coisas que eram contrárias à natureza e à glória do nosso Senhor Jesus. Eles serviam deuses pagãos no passado, os coríntios. E Paulo vai dizer aos coríntios que atrás dos ídolos se escondem demônios. Os ídolos, na verdade, nada são, mas o inimigo usa os ídolos para ofuscar a visão de Cristo e aí poder manipular as pessoas. Então nós que viemos de outras religiões, do mundo, das trevas, por não conhecer o Evangelho, antes de querer servir com os dons espirituais, devemos procurar conhecer a pessoa do Senhor e as Escrituras, para que o nosso serviço, seja ele qual for na casa de Deus, ele seja ajustado com a palavra de Deus. Ninguém que seja guiado pelo Espírito Santo vai dizer que Jesus é maldito, mas jamais o Espírito Santo também vai guiar qualquer filho de Deus, qualquer filha de Deus a falar algo, a fazer algo que está em desacordo com as Escrituras. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque quem inspirou os apóstolos, servos de Deus, a escrever as Escrituras foi o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. A prova de que o Espírito Santo estiver atuando em alguém ou na Assembleia é quando nós estamos sendo conduzidos a Cristo pelas Escrituras. Aquilo está nos levando a conhecer mais o Senhor. Agora, se nós estamos sendo levados a uma empolgação, a centralizar pessoas, a preferir pessoas, a bajular pessoas, ou a profetizar coisas que de alguma forma massageiam o ego das pessoas, mas não tem a ver com o Evangelho, coisa alguma, isso é um sinal de que estamos equivocados. Como eu falei antes, o problema nunca está nos dons espirituais, mas nós precisamos considerar os dons muitas das vezes como ferramentas. Se uma criança pega ferramentas, especialmente as ferramentas cortantes,
perigosas, ela pode gerar dano nos coleguinhas que está do lado. O problema nunca está nas ferramentas. O problema está no uso inadequado dos dons espirituais. Amém? Então nós precisamos considerar a palavra do Senhor, e já fica essa lição: o Espírito Santo nunca vai nos levar a algo que contradiz as Escrituras. Ok? Por isso precisamos conhecer as Escrituras. Ora, verso 4: os dons são diversos. Não devemos querer que todo mundo seja igual ao outro, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços ou de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então nós temos aqui diversidade de dons que o Espírito Santo deu, diversidade de ministérios que o Filho deu, o Senhor, diversidade de operações que Deus, o Pai, deu. Nós temos o Espírito Santo, o Filho de Deus e o nosso Deus Pai. Nós temos a Trindade aqui envolvida com os dons e realizações. Os dons espirituais são carismas, são virtudes que vêm no revestimento do Espírito Santo sobre cada um de nós. São dádivas que Ele nos deu para servir. Nós nascemos de novo, somos regenerados, e agora o Senhor nos deu graça, nos deu carisma, nos deu talentos espirituais para a gente servir. Então o Espírito Santo está sobre nós. Graças a Deus por isso. Que todos nós podemos ser úteis, cada um naquela porção que o Senhor entregou. Quando esses dons são exercitados e amadurecidos, muitos deles se tornam ministérios. Vamos dizer assim, imagine que você tem um vaso de porcelana e você fez uma pintura sobre ele. Vamos dizer que essa pintura seja um dom. Mas quando você pega esse vaso e põe no forno, no calor do forno, e aquela pintura vai impregnar naquele vaso e vai entrar nela de maneira que não pode separar mais, isso seria um ministério. Faz parte da vida da pessoa. O dom, às vezes, flui ou não. Às vezes você tem encargo, direção de servir, às vezes não. O ministério é aquela responsabilidade que faz parte do seu ser e você não se vê mais sem isso aí. É uma responsabilidade, já não é alguém que te pede para você fazer. Não é porque você sentiu uma coisa extraordinária, miraculosa, não. É porque você tem uma responsabilidade espiritual, como uma mãe tem com uma criança, ou quando nós temos com uma pessoa mais velha. Nós sabemos que todos, inclusive, podem deixar de fazer alguma coisa, mas nós não podemos. Por quê? Porque aquela responsabilidade é minha. Quem te deu? O Senhor. E como é que você sabe? Não, eu não sabia. Eu não sabia qual era o meu dom. Muitos de nós não sabemos quais são nossos dons. Nós tentamos fazer várias coisas. E você vai descobrir o seu dom não ficando parado, mas servindo em todas as oportunidades que aparecer na sua frente. Passando um pano no chão, limpando uma cadeira, um banheiro, servindo uma água, cuidando de pessoas. À medida que você começa a servir, em algum momento a graça de Deus vai fluir na sua vida. E aonde aquela graça começa a fluir é porque ali você tem algum tipo de dom. O dom está sempre junto com a graça. E quando nós servimos no dom, a graça começa a se manifestar. É assim que nós começamos a descobrir o nosso dom. Às vezes nós nem acreditamos que temos aquele determinado dom, mas os outros estão vendo que quando nós servimos ali, as pessoas estão sendo edificadas e as coisas estão acontecendo. Mas lembre-se, há diversidade de dons, então não devemos querer limitar as operações, os serviços dos dons, porque eles inclusive não estão presos à reunião. Eles podem funcionar de maneira ininterrupta em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer direção. Nós devemos estar atentos em amar o Senhor e amar as pessoas. Deus tem muitos serviços e a vontade dele é que inclusive as crianças sirvam, que todos nós possamos servir.
Então nós temos diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Não pode ser um outro Espírito. O Espírito Santo trabalha para a glória de Deus, focando em Cristo e levando a gente a estar unidos em amor para cuidar uns dos outros pelos dons. O Espírito Santo não vai isolar você contra os seus irmãos. Não vai trazer aquele sentimento, é o sentir de não reunir mais. Porque o Espírito Santo nos colocou no corpo. Não vai nos levar a um serviço que vai competir com o outro irmão. Não vai gerar vaidade em nosso coração. Não, o Espírito Santo ele é discreto, a santidade nele, a humildade nele, e ele vai nos levar a essa graça de servir no corpo. Deixe-me tentar dar um exemplo do perigo do isolamento. Imagine, esposa, que seu marido tem uns olhos bonitos. Aí de madrugada os olhos falam assim: eu sou o cara. Que seria dele sem eu, sem os olhos. E ele falou: eu senti agora de ter minha vida independente, eu estou muito preso aqui no rosto. Então ele salta dos olhos. E aí ele vai para um prato. Imagine que os olhos sejam verdes. Ele saltou agora, foi para um prato, aquele globo horroroso, cheio de sangue, de veias. De madrugada a mulher acorda e vai na cozinha beber água, acende a luz e vê aqueles olhos tatalados ali. Você acha que ela vai ficar feliz, quebrantada? Deve dar um grito, parece um filme de terror. Porque os olhos são bonitos enquanto eles estiverem no corpo. O corpo esconde as suas debilidades, suas feiuras, e mostra só o lado bonito dos olhos. Mas não apenas dos olhos, do nariz, dos dentes, do cabelo, quem ainda tem. O corpo protege as nossas debilidades. Nós temos membros dentro do nosso corpo que nós nem sequer sabemos que existem. A não ser os doutores, né? Estudar anatomia e etc. Mas quando que você lembra que tem um fígado, pâncreas ou rins? Quando é que alguém lembra de um membro que está dentro do corpo, doutor? O que está acontecendo com ele? Então ele não está bem, ele está doente. Nós só vamos lembrar às vezes que temos um dente aqui atrás quando começa a doer, senão você não lembra dele. O normal do corpo, o normal dos membros é que eles estão funcionando, presta atenção, sem chamar atenção. Quando ele começa a chamar atenção, ele está doente. E a primeira doença chama-se orgulho. Os membros do nosso corpo, eles trabalham organicamente respeitando os seus limites. Sabe a hora de funcionar, e isso é uma vida de anatomia que Deus colocou dentro do ser humano e é um exemplo para nós. Você saber respeitar os outros membros, respeitar os mais velhos, respeitar o ambiente, para que você funcione sem extrapolar o seu limite e prejudicar os outros. Hoje, por exemplo, graças a Deus, conseguimos orar antes de começar. Que bom! O ambiente ficou mais tranquilo, sem agitação. Agradecemos o pessoal da música que oraram também. Diminuir o volume. Que bom, porque está respeitando o corpo. Isso tem que crescer, a gente tirar do nosso meio toda a agitação. Para a hora que a gente começar a ser um espírito de adoração, porque a igreja é o templo do Espírito Santo, não é para você se sentir bem, é para ele se sentir bem. E quando ele se sentir bem, pode ficar tranquilo que você vai se sentir bem. Que haverá uma paz, um gozo, um enchimento do Espírito Santo entre nós. Então, queridos, a diversidade, verso 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Quando alguém começa a servir no corpo de Cristo, pode ter certeza que se for do Espírito Santo, o corpo vai dar testemunho. Mas se for um espírito estranho, vai ficar um negócio complicado. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes nós estamos no lugar e aí você vai comer algo, seja num restaurante, numa lanchonete ou até numa casa, com esse calor maravilhoso de Manaus, conforme for o macarrão pode azedar. Qualquer coisa pode azedar. Come, meu querido, está fresquinho, ainda que seja de ontem, né? E você não quer, você cheira, o cheirinho não está bom.
Se você for um bom hipócrita, você vai comer e vai dizer que está gostoso. Mas na hora que você cheirar e colocar, às vezes a pessoa não viu, né? Mas na mesma hora o organismo vai rejeitar. O nosso corpo fala, tá? Você já ouviu o seu corpo falar com você? Ele não fala com a voz audível. Davi, Davi, esse que fala contigo. Não é assim que fala. Mas tem aquele mal-estar, aquela sensação de que está falando, se você comer eu vou vomitar. Não coma. E no mínimo vai trazer uma dor no fígado, vai irritar alguns órgãos do seu corpo e virar dor de cabeça. O corpo fala. E no corpo de Cristo isso é chamado de discernimento espiritual. Quando algo parece que está bom, mas não está bom. E aí precisamos desses dons no corpo, e a Bíblia vai falar do dom de discernimento de espírito, para a gente perceber que nem tudo que parece que é de Deus, para que não haja coisa estragada entrando na igreja, e a gente leva toda a igreja a passar mal. Às vezes estamos com intoxicação espiritual. Entrou uma tristeza, entrou uma falta de confiança, a graça já não flui, o louvor não flui, os irmãos já não estão bem uns com os outros. O que aconteceu? Comeram uma comida estragada. E quase sempre é um ensinamento, ou um espírito, ou um talento, qualquer coisa que não venha da parte de Deus, que contradiz as Escrituras. Mas tem esse negócio de discernimento espiritual? Tem. Olha aqui comigo, 1 João, depois você volta aqui. Se você não achar, não tem problema não, só escute. 1 João capítulo 4, é lá no final da Bíblia, quase no livro de Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz aqui. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas faça o quê? Prove se os espíritos, ou se os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos profetas têm saído pelo mundo afora. E nisso vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. A Bíblia fala para a gente fazer o quê? Provar. Você pega uma criança, dá qualquer doce, qualquer coisa, ela manda para dentro. Os mais velhos, os mais experimentados, provam para ver se as coisas procedem de Deus. Por isso que precisamos ter irmãos e irmãs mais experimentados na igreja. Tem que provar. A Bíblia diz para provar os espíritos, julgar as profecias, pôr à prova os apóstolos ou os obreiros. Você não pode ir aceitando, recebendo tudo, convidando todo tipo de pessoa para ministrar, para falar, para tocar nos instrumentos. Não pode. Tem que ter responsabilidade espiritual. Faça na sua casa se você quiser correr o risco. Na igreja não. Amém? Amém. Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 12. Ora, os dons são diversos, verso 4, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços ou nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Preste atenção nesses três níveis: dons, ministérios e realizações. Os dons são dados pelo Espírito, os ministérios vêm pelo Senhor, e as realizações é Deus o Pai quem faz. Os dons vêm às vezes de forma pequena, e você vai sendo provado naquilo ali. Se você for obediente, sujeito ao corpo e honrar a Deus, isso pode ir crescendo e se tornar um ministério, se tornar um serviço, pelo exercício dos dons. E se você amadurecer de tal maneira, Deus pode aumentar a unção espiritual, e agora Ele começa a operar realizações através de você. Uma coisa é alguém ter o dom de profecia, outra coisa é ele ser um profeta. Percebe a diferença? Deus chamou Abraão de amigo e de profeta, mas você não encontra Abraão profetizando na Bíblia. Por quê que Deus chamou ele de profeta?
porque a vida de Abraão se tornou uma profecia. Está vendo? Então as realizações é Deus que opera, não força as coisas na igreja. Vamos, irmãos, aleluia, galera. É você que está fazendo isso. As realizações, seja elas quais forem, é Deus que faz. E isso é uma operação. Quando esse dom se tornou um ministério, esse ministério se tornou maduro de tal maneira que quando ele funciona nós temos realizações. Poderíamos contar vários exemplos na Bíblia e na história, mas o nosso tempo nos falta para isso. Serviços, ministérios que se tornaram realizações, e quando eles agem diante do Senhor, Deus muda o curso da igreja, da obra de Deus, das famílias, dos serviços. A igreja entra num novo nível, porque houve algo cirúrgico ali aconteceu, e algo mudou em nossas vidas. Amém? Comece devagarzinho, não se empolga não. Seja fiel ao pouquinho que o Senhor te colocou. E se Ele quiser encontrar caminho, Ele vai amadurecendo, vai crescendo. Vamos seguir para os próximos versículos. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, com qual propósito? O que diz sua Bíblia? Oh, irmãos, Deus é tão sábio, né? Nós às vezes queremos fazer coisa, mas não tem proveito nenhum. É porque nós gostamos dessas coisas, mas o dom não é para você. Volto a falar, tudo diz respeito a Cristo e a edificação do corpo de Cristo. Ele é que distribui os dons como Ele quer. É Ele que coordena, porque Ele é o Senhor. E o Espírito Santo é o Senhor da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a casa de Deus, é o templo do Espírito Santo. É Ele que vai distribuindo os serviços para um fim proveitoso. Muita coisa que acontece às vezes na igreja quando ela é menina não tem proveito nenhum. Não vai ter proveito nenhum. Só vai gerar dano. E nós precisamos discernir essas coisas. Então ele vai dar alguns exemplos de coisas proveitosas. Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, de aplicar as coisas que Deus revelou e que estão escritas de maneira sábia, que todo mundo vai entender. Fazer a explicação lógica com conteúdo. E fica a recomendação daqueles irmãos que forem falar à igreja. Primeiro, leia o texto, porque você não é a parte principal se você fala. A coisa mais importante para aquele que fala é o texto. Deus tem compromisso com o texto, com a Bíblia. Leia de maneira clara, devagar, respeitando vírgulas, pontos, acentos. Leia a palavra, para todo mundo saber para onde você está indo. Em segundo lugar, explica o texto. O que está acontecendo? Em que contexto foi falado isso? Para a gente ter uma visão, nem que seja daquela época. E sempre é assim, o seu contexto. Aí em terceiro lugar você pode fazer a aplicação. Ó, irmão, isso aqui para o nosso tempo significa isso. Vamos aproveitar isso. Sabedoria. Agora você chega aqui, você começa a falar, ninguém sabe para onde você está indo. E abre uma coisa e não volta mais. E aí vai ser uma perda de tempo e vai gerar muito dano às pessoas. Lembre-se que tem irmãos mais velhos, senhoras, crianças, doentes. Você tem de tudo na igreja. Por mais que alguém tenha uma palavra de exortação, tem que ser com amor, com graça. O propósito tem que ser para encorajar o povo de Deus. Você não pode tocar com aspereza nos cristãos, porque são filhos de Deus. Então a uns Deus deu palavra de sabedoria. Quando ele fala, quando ele senta, explica, as pessoas entendem, mas não é porque ele é melhor do que ninguém. Isso não é dele, isso aí é um dom que vem dele, vem do Senhor. A uns é dada a palavra da sabedoria. Lembra uma vez que trouxeram uma causa para Salomão julgar? 2 mulheres brigando, dizendo que o filho era de uma, a outra dizia que era dela, porque uma criança morreu. Salomão olhou, e agora?
Vocês me tragam uma espada, eu vou partir a criança no meio, você fica com uma parte e a outra com a outra. Pronto, está resolvido o problema. Aqui não era mãe, eu falei, parece boa a proposta. Mas aqui era mãe, suas entranhas estremeceram. Não, eu prefiro que o filho fique com ela mais vivo. Salomão falou, essa aqui é a mãe. Isso é sabedoria. Precisamos de sabedoria na igreja em como conduzir as coisas, com clareza, com direção, e que todo o povo de Deus seja mantido em unidade. Amém, queridos? Amém. A uns é dada a palavra da sabedoria, a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Uma situação terrível aconteceu. Nós não sabemos o que fazer. Por mais que conheçamos a doutrina, mas o Espírito Santo precisa nos iluminar para trazer conhecimento daquelas coisas espirituais que nós não sabemos. Ciência espiritual, iluminação espiritual. Às vezes a pessoa não tem um dom de uma grande pregação, mas quando ela fala algo, traz para a luz uma coisa que estava escondida, que a gente não estava entendendo, e agora, uau, é isso aqui. Sabe quando às vezes o homem fala, bem, onde você colocou a chave ou a carteira? Está aí, meu filho. Ou a manteiga. O homem não acha de jeito nenhum, filho. Pelo menos na minha cidade é assim. Aqui em Manaus não acontece assim, né? Bem, está aí, mas porque chegou só meio metro para o lado, ou 20 centímetros. Não adianta, ele não vai achar. Aí vai a esposa, meu bem, olha aqui, ó. Alguém mexeu, né? Realmente tem que deixar as coisas tudo no lugar, viu, velho? Vamos dizer que a palavra do conhecimento é simplesmente pegar a cabecinha do sujeito e virar assim, ó, tá vendo aqui, filho? Tá aqui, ó. É isso aí que é a palavra do conhecimento. A gente vê as coisas. Já aconteceu de você ouvir alguém e falar assim, nossa, eu senti, eu não sabia explicar, mas era isso aí que eu queria falar. É isso que eu acredito, já estava aqui dentro de mim, mas agora eu entendi. Tá certo? Algo estava oculto e veio à luz. Isso é a palavra do conhecimento. Às vezes nós vamos estar no meio de situação, de crise, de problema no casamento ou na igreja, aí recebe alguém, e alguém olha e compreende, traz uma palavra, e aquilo vê à luz. Ninguém, irmãos, quando alguém fala pelo Senhor, quase sempre vai acontecer isso. Vocês falaram da nossa vida para ele? Alguém falou para esse irmão o que está acontecendo na igreja ou nas famílias? Não, ninguém falou nada. Mas às vezes nós não cremos no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo sabe a necessidade do povo de Deus. É Ele que traz a palavra do conhecimento no meio da pregação. Alguém falou para aquele irmão, foi o Espírito Santo que falou. Às vezes ele nem sabe que o Espírito Santo está trazendo essas coisas, né? O vaso não sabe, mas o Senhor sabe. Palavra do conhecimento. Vamos prosseguir um pouquinho mais? A um é dado no mesmo Espírito a fé. Nem todos têm o dom da fé, mas alguns irmãos têm o dom da fé. E essa fé é para gerar fé em todos nós. A outro no mesmo Espírito os dons de curar. A outra a operação de milagres. A outra a profecia. E a outro discernimento de espíritos enquanto as coisas estiverem acontecendo. Você está vendo? Olha o discernimento espiritual. Discernimento, ele está sentindo que algo não está indo bem ou está indo bem. Isso é um dom. A um é dada a variedade de línguas, a outro a capacidade de interpretá-las. Mas olhem, irmãos, por favor, que no meio dessa lista enorme, os dons de língua estão em último lugar. Vamos ver por quê. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Nem todos têm os mesmos dons, é Ele que quer. Porque assim como no corpo humano, assim como o corpo humano é um só e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Ele está falando agora do corpo de Cristo. Ou assim também é a igreja. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo.
Agora, não importa se você é um judeu, um grego, ou um escravo, ou se alguém é livre, todos nós estamos no corpo de Cristo e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então lembre-se, quando você foi batizado como um indivíduo que cultivava o individualismo, fazia o que quer, do jeito que quer, na hora que quer e não prestava conta a ninguém. Mas agora que nós nascemos de novo, nós somos membros de um corpo. Agora nós estamos juntos com outros membros. E assim como os membros do seu corpo não saem por aí fazendo o que quer, nenhum de nós devemos também viver assim. Nós devemos viver e caminhar coordenados uns com os outros, e quem coordena isso é a cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. É algo muito além do que reunião. Segue ele dizendo, versículo 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, numa igreja onde um membro faz muita coisa e ninguém faz nada, ou quase ninguém faz nada, isso seria uma anomalia e não um corpo coerente. Aqueles que têm muitos talentos têm que ter humildade, sabedoria, para ele não querer fazer tudo, para que aqueles que têm um talento só encontrem o seu lugar para poder servir, porque Deus quer que todos nós venhamos cooperar, cada um na sua função. Eu conheci um irmão que sabia afinar violão, instrumentos de corda, e não tocava. E às vezes os irmãos estão tocando e falam, meu Deus, os irmãos não estão vendo, está desafinado. E ele sabia que estava. Aí ele ia lá, pedia licença e afinava. Isso é uma maneira de quebrantar os músicos às vezes, né? Porque nem todo mundo sabe afinar. Mas ele também era quebrantado, porque ele não sabia tocar. Estou falando de um fenômeno natural. Mas no corpo é assim. Às vezes os irmãos estão tocando, volta a falar, não estou falando exatamente de Manaus, estou falando num cenário geral. Fica tranquilo, viu, Henrique? Mas não percebe que o som está alto. Especialmente quem está sentado aqui. Os mais velhos têm a audição um pouco mais sensível. Eu já fui em lugares que na hora do louvor várias pessoas têm que sair de dentro do local de reunião, porque ninguém aguenta ficar. Mas os mais novos gostam, né? Então tem que haver essa sabedoria para que o nosso serviço traga equilíbrio e ordem para o corpo. Contava para os irmãos no primeiro dia, quinta, que um amigo meu de ministério, Jamê Nobre, com mais de 40 anos servindo no ministério, falou, já cheguei à conclusão que tem duas classes de pessoas mais difíceis de tratar no mundo. Terroristas, falei, essa eu sei, e músicos. Falou, mas os terroristas são melhor para negociar. Que o músico fala, baixa um pouquinho, ele vai lá e baixa, daqui a pouco ele aumenta de novo. Não ensaia na reunião, ele ensaia, não chega atrasado, ele chega. Até que haja maturidade, falou, olha, realmente eu tenho que ser melhor do que um terrorista, eu tenho que facilitar as coisas. Irmãos, já aconteceu de você estar comendo algo e morder a língua? Morder o lado da boca? Então, quando a gente anda muito junto, a gente às vezes começa a se morder uns aos outros, não de propósito, mas isso é uma maneira da gente ir aperfeiçoando uns aos outros na comunhão. Não estranha não. O corpo às vezes gera um pouquinho disso para nos quebrantar. Mas Paulo está dizendo, o corpo não é um só membro, então não tenta fazer as coisas do jeito que você quer. Não acha que você é o mais importante, o que seria dos irmãos sem o meu trabalho? Não pensa assim. Você precisa trabalhar e saber o seu limite, o seu lugar, estar em sujeição ao Espírito Santo no corpo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Imagina que alguém fala assim, eu não sou nada, eu não sei pregar, eu não sei fazer igual aquele irmão, então eu vou parar de reunir. É isso que Paulo está querendo dizer. Não, você tem o seu lugar. Talvez você não faz aquilo que o outro está fazendo, mas você não foi chamado para fazer o que o outro está fazendo. Você foi chamado para você ocupar o lugar que Deus quer para você. E você vai descobrir à medida que você for humilde e começar a servir as pessoas, sem chamar atenção para você e sem reclamar.
Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Você está vendo o problema dos membros mais, vamos dizer, egoístas, né? Todo mundo elogia o olho dele ou dela, mas ninguém viu que sou eu que estou escutando. A pessoa começa a reclamar, né? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Já pensou que chegasse alguém aqui no salão, é só o olho, da cabeça aos pés? Que situação terrível. Então não queira que todo mundo seja igual. Nós somos multifacetados, né? De várias faces, de vários serviços, é uma diversidade, e isso é uma riqueza. Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus, verso 18, dispôs os membros do corpo, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, nem mesmo a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Nunca fala para alguém que você não precisa dele. Se você tirar o mindinho do seu pé, aquele dedinho pequenininho, você vai ter desequilíbrio. Às vezes você olha, parece que não tem função nenhuma, né? Mas tem. Ninguém deve achar, aquele serviço não precisava, aquilo ali não precisava. Uma vez alguém falou, Gerson, não sei porquê, aquela irmãzinha sempre quer fazer café na reunião. Para que isso? Bobagem. Tem que parar com esse negócio de café. Você gosta de café, irmão? Não, detesto café. Eu falei, está explicado. Mas não é para você que ela está fazendo café. Esse é o serviço dela, que tem gente que está chegando cansado do trabalho, dos estudos, toma um cafezinho, aquilo. Ela está fazendo para Jesus, irmão. E quando a gente faz as coisas para o Senhor, claro, os irmãos desfrutam, mas é Ele que está sendo, né, glorificado. Quantas coisas nós queremos extrapolar o serviço dos outros e meter a colher onde nós não temos que meter a nossa colher. Que Deus nos ajude, né? A cabeça é Cristo, e a cabeça colocou irmãos, anciãos, pastores na igreja, e eles não podem falar, não preciso de vocês, não precisamos. Verso 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm tanta necessidade disso. Não bajule pessoas, não tenha preferências por alguns membros em detrimento de outros. Olha o seu corpo, tem membro no seu corpo que você protege, você cobre, eles não aparecem para ninguém. Já as suas mãos está todo mundo vendo, é isso que Paulo está dizendo, os membros indecorosos, você cuida mais dele, você tem mais higiene com eles. E a Bíblia está dizendo os irmãos mais fracos, os pobres, os necessitados, os carentes, os iletrados, ou seja, eles quem forem, nós temos que amar mais, cuidar mais. Os mais velhos, nós temos dificuldade quando somos desequilibrados, temos dificuldade com crianças e com os anciãos, os mais velhos. As crianças porque são elétricas, né? Mas elas têm pureza para nos ensinar. E os mais velhos às vezes que repetem as coisas. Mas um dia você vai ficar mais velho, fique tranquilo, sua hora vai chegar. E nós às vezes não temos paciência. Por isso você não está preocupado com o volume do som, na hora de comer quem vai pegar primeiro. Você não está preocupado com um bocado de coisa, porque você não tem experiência. Mas uma hora você vai entender que você precisa amar os mais velhos, honrar os mais velhos e amar as crianças. Precisamos cuidar de todos. A igreja é um lugar onde todos têm que ser e devem ser respeitados. E aqui está falando também dos serviços espirituais. Seguindo o texto, verso 24. Ao passo que os nossos membros nobres não têm tanta necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àqueles que menos tinham.
Para quê? Verso 25. Para quê? Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros façam o quê? Coopere com igual cuidado em favor de uns para com os outros. Um versículo, tantas lições. Um versículo, não pode ter divisão. Se o seu serviço está trazendo divisão, Deus não está nisso. Nós só pode haver divisão quando nós formos seguir a verdade em detrimento de coisa que não temos que seguir. Aí sim. Mas enquanto a verdade nos governar, nós não podemos nos dividir. Temos que estar juntos. O meu serviço não pode gerar divisão. Quantas vezes há pessoas que querem trazer os discípulos, os cristãos, para perto dela e separar elas dos outros. Eu vou falar uma coisa para você aqui, mas não vai falar para ninguém não, hein? É algo que acontece. Essa pessoa não vai falar. Pronto, isso é o diabo. Dá ouvido isso não. A Bíblia fala para a gente não falar mal uns dos outros, né? E se meu irmão pecou contra mim, você vai procurar ele sozinho, você e ele só, vai conversar com ele. Hoje as pessoas usam o Facebook, a internet, o WhatsApp, grupo. O inimigo gosta disso aí. Então, um versículo: não haja divisão no corpo de Cristo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado uns em favor dos outros. Muitas das vezes as pessoas não podem crescer no serviço espiritual porque ele nunca teve a humildade de cooperar com aqueles que Deus está usando. Nós precisamos aprender a dar suporte uns aos outros, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Pode ter certeza que um dos sinais de maturidade é quando você passa a ter preferência pelos outros e não por você. Considera os outros superiores a você. Você está vendo que um irmão, uma irmã está servindo? Abençoe, coopere com ela, deixa eu ajudar, deixa eu ser um cooperador. Não chama atenção. Mas se cada um quer fazer o seu próprio serviço, aí a coisa não vai fluir, né? Aqui está dizendo que nós temos que cooperar. Quando algum irmão estiver falando, estiver servindo, não critique, ore por ele, abençoe. Mesmo que no começo uma criança começa a andar, ela não anda perfeita, né? Nós também somos assim, começamos bem desengonçado, mas devagarzinho a vida vai crescendo, vai aumentando e nós vamos nos tornando experientes. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Agora temos uma lição importante. Muitos falam somos membros do corpo de Cristo, mas poucos falam somos membros especialmente uns dos outros. O que eu quero dizer? Minha mão está ligada ao braço, ao antebraço, ao ombro, etc. Meu pé está ligado à canela, à perna e assim sucessivamente. Deus ligou você com 2, 3, 4 pessoas. Mas se o grão de trigo cai em terra e não morre, o que acontece? Tem gente que fica sozinho porque não morre por orgulho. Nós somos o corpo de Cristo. Tá? Você caminha com quem? Você está sujeito a quais irmãos? Você serve junto com quais? Você escuta conselho de quem? Com quem que você abre o seu coração? Com quem que você pede ajuda? Não tem ninguém não. Então nós temos um problema. Você nunca viu um pé na rua andando sozinho, uma mão, um braço? Nunca aconteceu isso, né? Eles estão sempre interligados. Irmãos, com quem ou com os quais Deus ligou você para servir no corpo de Cristo? Até quando vai andar sozinho? Até quando vai ser individualista? Até quando vai ser cheio de não me toque? Deus nos colocou no corpo, mas nos ligou uns com os outros. Lembra Jesus quando foi orar no Getsêmani? Estava angustiado, sua alma estava angustiada até a morte, mas ele convidou 3 discípulos para orar com ele. Havia uma multidão, depois havia outros, e havia os de Betânia, havia os 12, mas tinham 3 discípulos que eram mais íntimos de Jesus. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. E Pedro era maduro naquela época? Não, Pedro andava com uma espada, rapaz, era um problema sério. Aquele irmãozinho ali não era fácil não, viu? Mas João era mansinho. Não, o Senhor chamou ele de filho do trovão.
Ele queria cometer um genocídio lá em Samaria, tacar fogo em todo mundo. Era um terrorista. Mas foi Deus que colocou eles junto com Jesus. No começo eles eram meninos. Irmãos, nós não escolhemos quem são as pessoas que vão andar conosco. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu achei que Judas era um dos 12, seria o apóstolo mais maduro, e Pedro era o traidor. Eu tinha certeza disso. Pedro só andava arrumando problema. Não parava de falar, confusão direto, e queria liderar todo mundo. E Judas, uma educação, não abria a boca, fino. E você sabe, ele pregou o evangelho, ele expulsou demônio, ele curou pessoas, mas era o filho do diabo. Não julga pelas aparências. O Senhor viu a intenção de Pedro, ele era aquele vulcão, aquele homem em erupção, né? Um vulcão em erupção, que ele tinha muita fome e sede de agradar a Deus. Nas escolas, os alunos mais quietinhos, não abrem a boca, os professores ficam meio preocupados, porque nunca sabem quem são. Mas aqueles... Alguém tem uma pergunta? Eu tenho. Eu tenho. Esse normalmente aprende mais. Então, queridos, Deus nos ligou com pessoas. Não é você que escolhe, não somos nós que escolhemos. Temos que orar, Senhor, quem são as pessoas que devemos ter uma comunhão mais íntima? Porque unidade não é você andar com quem você acha que tem que andar ou com quem os outros acham que você tem que andar. Unidade espiritual é um vínculo que o Espírito Santo promove com membros do corpo de Cristo que nós não escolhemos, mas até pensamos diferente, não concordamos com tudo, mas sabemos que quando nós estamos juntos há uma graça, há uma vida, há algo que nos mantém juntos e nos tornamos amigos. E não precisa concordar com tudo, mas o Senhor nos quer juntos. E essa diversidade na unidade é que promove o equilíbrio. Agora, você quer andar com todo mundo que pensa igual a você, tudo certinho, você não vai crescer nunca. Deus arrumou 2 armadilhas santas para nós, para nos quebrantar e nos amadurecer: casamento e família. Todo mundo casa para ser feliz, né, pobrezinho? Né? E procura uma melhor igreja para congregar. Tudo bem, a igreja é boa até você chegar. Porque todos nós temos dificuldade, ninguém é perfeito. E no casamento é assim, queremos ser felizes, mas você vai entender que o casamento é uma escola de quebrantamento. Porque senão a moça vira uma fábrica, uma boneca de sua satisfação, de seus desejos. Ele é um tirano. Desculpa dar um exemplo meu. Enganaram minha esposa, falaram para ela: case com Jéssica, ele é um amado irmão. Mas ninguém tinha casado comigo. E a pobrezinha acreditou. E eu também acreditava que eu era. Eu fui ver que o príncipe virou um dinossauro, né? E eu era um tirano, um legalista, um machista, eu era autoritário, mas eu também não sabia. A gente fica assustado porque a vida a 2 começa a revelar aspectos em nossa vida que nem nós mesmos sabemos. Uma vez um homem e uma mulher estavam comemorando 50 anos de casados. Aí o homem falou assim: finalmente, agora que cheguei aos 50 anos, eu estou começando a entender minha esposa. Ou seja, o casamento é um mistério, pouco a pouco. Pouco a pouco. Mas, irmãos, a igreja também é assim. Nós só somos felizes quando deixamos de cuidar da nossa felicidade e passamos a cuidar da felicidade do outro. Quando o marido se torna o provedor, o noivo, aquele que cuida da esposa, então Deus concede graça, sabedoria e recurso para ele fazer ela feliz, porque ele representa Cristo. E ele agora vai ser feliz. Esse livro aqui que estamos estudando diz que a coroa do homem é a sua mulher. Não é a sua empresa, o seu cartão de crédito, o seu carro, não é nada disso. Você quer encontrar um homem bem-sucedido? Olhe para a esposa dele. É ela que vai determinar se ele é um homem bem-sucedido. Esse é o grande mistério da vida, né? Então Deus escolheu pessoas e Deus nos colocou juntos. E qual casal? Talvez aqui em Manaus nunca aconteceu, mas quem nunca pensou: será que eu casei com o homem certo? A mulher não pensou? Ou o homem falou: rapaz, acho que se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu não sei.
Ou até os filhos, será que era para ter filho tão rápido assim? Começam a entrar dúvidas, porque as coisas às vezes estão tão conturbadas, saíram do nosso controle e nós gostamos de controlar. Esse que é o problema. E aí nós culpamos a nós mesmos às vezes, mas não é. É que o casamento é para a glória de Deus, os filhos são para a glória de Deus. E são meios, e a igreja também, para que sejamos aperfeiçoados, para que Ele seja Deus, o Senhor em todas as coisas. Fique tranquilo. Se o cônjuge é diferente, é porque eu só sabia o quanto você e eu precisávamos ser quebrantados. Ele sabe, né? Mas é uma bênção o casamento, viu? Não desanime, tá? Fique firme. Vamos em frente. Versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Aqui nós temos uma hierarquia, mas não é uma hierarquia posicional, institucional, político-religiosa. Não é. É uma hierarquia de serviço. Deus colocou primeiramente os apóstolos lá da Bíblia, que são aqueles que lançaram o fundamento, e todos que vierem depois não têm as mesmas prerrogativas que eles. Ninguém mais, depois de Paulo e os outros, tem as mesmas prerrogativas, porque o cânon, ou seja, a verdade da Bíblia já foi encerrada no livro do Apocalipse. Eles lançaram os fundamentos, escreveram as cartas, e todos que vierem depois e forem enviados vão trabalhar sobre esse fundamento. Mas a Bíblia está dizendo que os apóstolos vêm primeiro, porque eles representam o ministério da palavra. Como aqueles trilhos que tem que ser lançado para a locomotiva não sair do trilho e causar tragédia. Então, em primeiro lugar, Deus colocou os apóstolos por causa da autoridade da palavra. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, o que vem? Está vendo que tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar? Está se relacionando ao ministério da palavra. Agora, quando você tem uma igreja, que são as profecias que decidem, os dons, as mulheres, o louvor, a dança, as programações, você sabe que tem uma igreja apostatada, desviada da vontade de Deus. É a palavra que tem que nos guiar e tem que ter o curso, é o conselho da palavra, não é o que alguém acha. A autoridade maior na igreja é isso aqui, ó. O Tozer, que foi um homem de Deus, disse: nunca escuta um homem que não escuta a Deus. E quem é o homem que não escuta a Deus? É o homem que coloca a sua opinião acima das Escrituras. Ninguém tem autoridade em si mesmo. Nós somos chamados para estar debaixo disso aqui, ó. Por isso que ele está dizendo em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Ok? Esse é o corpo de Cristo. Depois que a palavra está nos governando, nos dirigindo, nos constituindo, e nós vamos servir e fazer todas as coisas de acordo com a palavra, então vem operadores de milagres. Depois os que têm os dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar. Aí você tem o socorro, o dom de ajudar. Pessoas que Deus deu recurso, deu condição, deu talento. Mas o Senhor não está prosperando a você simplesmente para você ser mais um próspero nessa vida, mas para você ser um mordomo para ajudar pessoas, para socorrer pessoas, para levantar pessoas, para ajudar pessoas. De qual forma for, Deus te colocou para ajudar. E aí nós temos o dom de administrar. Algumas versões falam governos. Aqui aparece o presbitério da igreja ou os anciãos da igreja. Nem todo mundo tem essa vocação. Uma vez estávamos estudando o original, porque essa é a função de quem tem o encargo de ensinar, e descobrimos que essa palavra governo, ela vem do mesmo vocábulo que significa leme de uma embarcação. Você pega uma embarcação, um barco, por mais que o piloto está lá em cima conduzindo no volante, nada vai acontecer se embaixo da embarcação não tiver um leme, que o piloto manda para um lado da esquerda ou direita e ele vai obedecer. Se você tirar o leme, o barco vai seguir a deriva, ao vento de doutrina, como diz a palavra. Governo na igreja não é para estar no topo, lá em cima, se achando. Não. São servos, são pais espirituais que eles vêm por baixo para que a obra de Deus tenha uma direção coerente. Por isso que Deus não colocou a liderança da igreja no ombro de um homem só.
Todas as vezes que fala de presbitério, de governo, de pastores na igreja, é plural, para não acontecer autoritarismo. Se um líder tem uma personalidade tempestuosa, galopante, as decisões serão sempre, vamos lá, vamos embora. Mas se o outro é devagarzinho, não, irmão, você vê que o mundo está acabando. Ele falou, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Nós precisamos de vários irmãos, pelo menos 2, 3 servindo para que haja equilíbrio no corpo de Cristo e na liderança também. Amém? Mas olha onde está aparecendo o governo, já lá quase no final da lista. Não vem primeiro. Uma igreja infantil pensa assim, o que vai ser de nós agora? Quem será o nosso pastor? Nós sempre queremos transferir a nossa responsabilidade. Não é isso aí. Deus quer que você tenha responsabilidade de cooperar no corpo de Cristo com a sua parcela e juntos confiarmos que esse serviço vai surgir à medida que nós seguirmos o amor, como aqui está dizendo, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Mas não fala para você procurar ou seguir primeiro os dons. Então, queridos, governos, isso é uma vocação, é uma dádiva que Deus colocou. E por fim, você vem o falar em línguas estranhas. Novamente, Paulo colocou em último lugar a línguas estranhas. Paulo não tem implicância com isso, mas os coríntios achavam que era o primeiro dom ou mais importante, e ele vai dizer que não é, porque quem fala em língua edifica a si mesmo, a menos que haja interpretação para que o corpo seja edificado. Mais adiante ele vai falar isso no capítulo 14. Então agora ele vai fazer uma pergunta: será que são todos apóstolos? Qual que é a resposta? Não. Será que são todos profetas? Será que todos são mestres? São todos operadores de milagres? Tem todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Tem todos dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Queridos, se formos dirigidos pela palavra, haverá unidade sempre, harmonia, diversidade de serviço, evangelização, crescimento, e o Espírito Santo vai poder nos guiar e sermos o testemunho do Senhor. Uma igreja bíblica e espiritual que não despreza nada das Escrituras, mas ao mesmo tempo não abraça nada que contradiga as Escrituras. Que não despreza ninguém, mas cada um tem o seu limite. Que temos uma liderança, mas é uma liderança para servir, não para controlar. Que temos autoridade, mas é uma autoridade que procede das Escrituras. Vamos agradecer o Senhor e cumprir o nosso tempo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer o Senhor por estarmos assentados aos teus pés como Maria, porque queremos aprender com o Senhor. Nos sentimos como meninos muitas das vezes, mas nós queremos receber o genuíno leite racional para que por meio dele possamos crescer. Que o Senhor continue nos guiando e aperfeiçoando e colocando em ordem todas as coisas. Nós queremos todos nós servir o Senhor naquele lugar, naquela função que o Senhor nos colocou. Pedimos a tua bênção, que o Senhor continue com tudo que for feito ainda hoje aqui, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.